rapaziada, vamos lá? Pediram para resolver essa questãozinha aí do ITA aí. Eu resolvi gravar um videozinho. Vamos corrigir essa questão aí, tá? Da prova do ano passado. Beleza? Então vamos lá. Considere o movimento de um objeto de massa 1 grama. Então já vamos dar uma mudada aqui, né? 10 a menos 3 quilogramas. Não, ficou esquisito, né? Vou mudar esse objeto aqui. E está carregado positivamente com carga. Então essa carga aqui eu já sei que ele é maior do que zero. Na presença de um campo gravitacional, ou seja, tem campo da Terra, na presença de um campo eletromagnético. Então a gente tem aí campo elétrico e campo magnético. Campo magnético e campo elétrico. Tá aqui. De tal forma que o campo magnético vale 1, o campo elétrico na direção X é 100 e o campo elétrico na direção Z é 800. O eixo Z corresponde à direção vertical. Vou colocar aqui. Essa aqui é a direção vertical. Esse é o nosso eixo Z. Vou diminuir ele que está muito grande. Esse é o nosso eixo Z. Sabendo que a partícula partiu da origem, então eu vou ter uma partícula aqui que vai partir da origem do sistema de coordenada com velocidade v, escrita em termos de componente paralela e perpendicular ao campo magnético. Tal que v tem uma componente paralela, uma componente paralela e uma componente perpendicular. A componente paralela vale 2, a componente perpendicular vale 1. Calcule o tempo necessário para essa partícula atingir essa posição aqui, por exemplo, aqui, ó. Uma posição que está a 1 metro da origem. Vamos desenhar aqui o eixo, só por questões de conformidade, para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Tem o eixo Z aqui. Eu posso pensar que aqui tem o eixo X. E aqui tem o eixo, sei lá, o eixo X aqui, o eixo Y aqui, o eixo Z aqui. Só em termos de comodidade. Então tem uma partícula que vai sair daqui e vai chegar na posição 1, que é aqui. Pronto, só para a gente ter alguma coisa para se basear. Vamos a alguns dados, preencher alguns dados. Quando ela sai daqui, né? Ela sai com uma certa velocidade na direção Z. Velocidade essa que a gente sabe quanto vale. Tá bem ali, ó. Como é que eu sei que ela vale 2? Porque ela é paralela ao campo magnético. E o campo magnético, olha aqui, ó, a direção do campo magnético é a própria direção K, a direção Z. Então aqui, essa partícula está saindo com uma velocidade que eu posso falar V0 na direção Z. Está aqui, ó, é o V0 na direção Z. E ao chegar aqui em cima, no ponto que eu quero, ela vai ter uma outra velocidade. Eu posso falar que é uma velocidade VZ. Essa aqui eu não sei ainda. Se eu descobrir o VZ, eu tenho o V0Z. Se eu descobrir a aceleração, eu tenho o tempo que ela leva para subir. Então, basta descobrir quem é o VZ, quem é a aceleração. Tranquilo? Vamos lá. Só que não tem só o campo magnético. Eu também tenho o campo elétrico na direção Z, na direção Y. Então aqui, ó, tem um campo elétrico que não vai influenciar em nada, porque ele quer tudo na direção Z. E aqui tem um campo elétrico. Aqui sim, esse campo elétrico vai influenciar. Vamos lembrar de uma coisinha? Quando eu tenho carga positiva, se o meu campo aponta para cima, para onde aponta a força elétrica? Também para cima. Se a minha carga for negativa, se o campo elétrico estiver apontando para cima, para onde vai estar a força elétrica? Para baixo. Então lembra, carga positiva, força e campo no mesmo sentido. Carga negativa, força e campo, sentidos contrários. Aqui no problema a carga é positiva.
Se o campo aponta para cima, então a força elétrica está para cima. Então aqui, olha o que eu tenho. Vou colocar aqui em cima, por causa de espaço. A força elétrica está para cima. Por quê? Porque eu tenho um campo apontando para cima. E eu também tenho campo gravitacional, hein? Então eu tenho a força peso para cá. Então eu tenho duas forças atuando na direção K, que é a direção Z, né? A direção Z, o vetor unitário K. Então aqui eu tenho uma resultante. A minha força resultante aqui é a minha força elétrica menos o peso. Força elétrica menos o peso é minha resultante. Força elétrica, campo elétrico vezes carga. Peso, mg, ma. A carga é 2 vezes 10 a menos 6, com 10 aqui, 10 a menos. Tranquilo? Vamos lá. Campo, 800, que é na direção Z. 8 vezes 10 ao quadrado. Carga, 2 vezes 10 a menos 5. Massa da partícula, eu já tinha trocado. 10 a menos 3. Gravidade, 10. 10 a menos 3, eu tenho A. Olha que legal. Aqui, ó, 10 a 2. Deixa eu trocar a cor. Agora eu aprendi a mexer com esse negócio, então agora toda hora eu troco de cor. 10 a 2 com 10 a menos 5 dá 10 a menos 3. Com 10 a menos 3, com 10 a menos 3, simplifica. Sobrou aqui 16 menos 10 é A. A igual a... Acabei de descobrir a aceleração dessa partícula na direção Z. Uma vez que eu tenho a aceleração da partícula na direção Z, se eu encontrar agora a velocidade com que ela chega aqui, está resolvido o meu problema. Mas para encontrar essa velocidade, vê se eu posso usar a equação daquele senhor chamado Torricelli. Olha só que legal. Vz é igual a V0Z, tudo ao quadrado, né? Mais 2 vezes o A, vezes a variação da altura que eu tenho, que é 1 metro. Então, VZ, esse inicial a gente tem, que eu falei para vocês que vale 2. Por que é 2? Porque ele é paralelo ao campo magnético aqui, ele é paralelo ao campo magnético. Então, isso aqui é 2 ao quadrado. O A é 6, o H é 1. Isso dá quanto? Dá 4 mais 12. 4 mais 12 é 16. Então, VZ, 4. Se o VZ é 4, agora vamos matar o problema. 4, inicial. Repara não, isso é minha filha que está querendo ir para a rua. 6, CT. 4 menos 2 sobre 6. Então, T igual a quanto? Isso aqui dá 2 sobre 6, dá 1/3. O que é 1/3? Belezinha, que opção é isso? Letra A, né? Questão bem tranquilinha, eu acho que uma das mais fáceis desse ano. Beleza? Safou a dúvida? Então dá uma curtida. Deixa seu comentário aí se você gostou, se você não gostou. Em breve eu resolvo mais outras do ITA, beleza? Aquele abraço. Qualquer dúvida pode mandar aí, beleza? Só chamar lá. Chama no grupo aí, tem uns grupinhos no WhatsApp aí. É só chamar que a gente ajuda aí todo mundo.